Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Atos, capítulo de número 27. Vou ser bem breve aqui no que eu vou falar, porque eu já estou de saída. Atos 27 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regionamento imperial. Embarcamos no navio de Adrimítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos para Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro de seus amigos, para que suprisse as suas necessidades, quando partimos de lá, ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Agora o versículo de número 9 diz assim: tendo perdido muito tempo, e agora navegamos com um temporal perigoso. Já havia passado o tempo do jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, veja que a nossa viagem está sendo perigosa e também trará prejuízo para o navio, como também para nossas vidas. Mas o centurião Júlio, em vez de ouvir o que Paulo falava, confiou-se no piloto e no dono do navio. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu vou ser bem breve aqui no que eu vou falar, para a honra e glória de Deus. Percebe que a Bíblia diz que Paulo, ele foi aprisionado. E a palavra do Senhor diz que Paulo está indo a caminho de Chipre. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Paulo, ele está juntamente com os presos no navio. Aí Paulo vai falar assim: irmãos, eu vejo que a tempestade está se tornando perigosa. É melhor a gente não embarcar. Percebe que Paulo falou para não seguir adiante, porque Paulo sabia que estava vindo um temporal perigoso, estava se tornando perigoso o temporal. Aí a Bíblia diz: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo dizia, confiou-se no piloto e no navio. Olha que interessante. Em vez de ele dar ouvido para o que Paulo está falando, a Bíblia vai dizer que ele vai confiar no dono do navio e no piloto. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia na força do braço do outro homem. Olha que interessante. Júlio, em vez de confiar no que Paulo está dizendo, vai confiar na força do homem. Aí escuta só o que vai acontecer. Paulo falou para não ir, porque a viagem ia se tornar perigosa. Paulo sabia que estava vindo um temporal perigoso adiante, porque Paulo tem visão de águia. Aí escuta só que tremendo. A Bíblia diz que ele não vai dar ouvido para o que Paulo disse. A Bíblia diz assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que devemos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Olha que interessante, irmão. Paulo falou para não ir, mas a Bíblia diz que a maioria concordou em ir. Então percebe, nem todo mundo está concordando com o que Paulo diz. Eita Jesus. Irmão, nem todo mundo vai apoiar o que sai da sua boca. Tem coisas que você vai falar que nem todo mundo vai concordar. Olha que interessante, Paulo está falando: não vamos, é melhor não embarcar, vai se tornar perigosa. Mas a Bíblia diz: todos eles decidiram que deveria seguir adiante. Percebe-se que eles não estão concordando com o que Paulo está dizendo. Nem todo mundo vai apoiar o que sai da tua boca, filho. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Paulo dava conselho: não vamos, vai se tornar perigoso. Mas eles não quis saber de seguir conselho de Paulo. Tem gente que vai quebrar a cara porque não dá ouvido para conselho. Escuta só. Eita, eu vou falar, olha que tremendo. A Bíblia diz, Salomão escreveu em Provérbios, que um conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Percebe que Paulo está dando um conselho sincero para dar encorajamento para eles viver, para eles se livrarem da tempestade. Mas eles não vão dar ouvido para o conselho de Paulo. A Bíblia vai dizer que a maioria deles vai concordar em seguir adiante. Não vão dar ouvido para Paulo. Só que olha o que vai acontecer. Irmãos, olha o que vai acontecer. Paulo alertou acerca da tempestade que está vindo, mas eles não vão dar credibilidade para Paulo. Aí escuta só. Eita Jesus, escuta. Começaram a soprar suavemente o vento sul. Aí eu vou resumir, irmão. Agora eu vou pro versículo de número 21, que diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante deles e disse: senhores, deveria ter aceitado o meu conselho
e não partir de Creta, pois assim teria evitado esse dano e esse prejuízo. Irmãos, a Bíblia diz, pelo fato dos homens não dar credibilidade para o que Paulo está falando, a Bíblia vai dizer que eles vão seguir adiante. E Paulo tinha avisado que havia um temporal, mas eles não deram ouvido. Aí a Bíblia diz que quando eles embarcaram, quando eles seguiram adiante, veio o temporal. A Bíblia diz que se formou um tufão no mar. Olha que tremendo. Olha a tempestade que eles enfrentaram porque não deram ouvido porque Paulo disse. Tem gente que vai passar tempestade porque não está dando ouvido, filho. É melhor seguir o conselho de um homem de Deus. Olha que interessante, Paulo alertou, não vai, mas eles passaram por cima da ordem de Paulo, quebraram a cara, passaram por temporal, passaram por tempestade porque não deram ouvido. A Bíblia vai dizer que eles vão ter que jogar fora as cargas dos navios, vão ter que desarmar o navio. Olha que interessante. Tudo isso porque não deram credibilidade porque Paulo disse. A Bíblia diz, céus e terra se passarão, mas minhas palavras de modo algum se passará, até que tudo se cumpra. Percebe que Deus não deixou a palavra de Paulo cair por terra, porque o próprio Deus disse, céus e terra se passarão, mas minhas palavras de modo algum se passará, até que tudo se cumpra. Percebe que o que saiu da boca de Paulo está se cumprindo, rapaz. Eita glória, aleluia a Deus. Aí escuta só, Deus não deixa a palavra do servo dele cair por terra. Eita, olha que interessante, Paulo falou, não vai. Eles passaram por cima e foram. Enfrentaram o temporal, conforme Paulo tinha dito. Porque Deus não deixa a palavra dele passar, filho. Céus e terra se passarão, mas minhas palavras de modo algum se passará, até que tudo se cumpra. Percebe que está saindo da boca de Paulo, está se cumprindo. Eita Jeová, aleluia a Deus. Aí escuta só. Eita glória, aí escuta. Aí a Bíblia diz que eles vão enfrentar temporal, vão ter que jogar fora a carga do navio, perderam tudo porque não deram ouvido, tiveram que jogar tudo, levaram um prejuízo grande porque não deram ouvido porque Paulo disse. Olha que interessante, irmão, a desobediência faz você perder tudo, filho. Desobedeceram, não quis seguir o conselho. Olha o que aconteceu, tiveram que jogar fora as cargas do navio, tiveram que desfazer a armação do navio. Tudo isso porque não deram credibilidade, porque não seguiram o conselho de Paulo. É melhor seguir o conselho, irmão. Segue o conselho do homem de Deus, rapaz, porque se tu não seguir vai quebrar a cara. Olha que interessante, perderam tudo, levaram prejuízo porque não seguiram a instrução de Paulo. Desobediente tem perca de tudo, por isso não importa que se fecha. É por isso, filho, desobediente não leva uma vida de prosperidade, ele leva uma vida de perca. Por quê? Porque é desobediente. Olha o que aconteceu com esse povo aqui, tá passando temporal porque não deram ouvido. Nem toda tempestade que se levanta é diabo, filho. Tem tempestade que se levanta contra a tua vida porque você é desobediente. Você quer ver uma coisa? Eita, eu vou provar pra você. Você lembra o que Deus falou pra Jonas? Jonas, se levanta e vai pregar para Nínive. A Bíblia vai dizer que Jonas se aprontou e foi para Tarsis. Olha que tremendo. Jonas está fugindo do endereço que Deus mandou. Deus mandou ele para Nínive, mas ele tomou outro rumo, foi para Tarsis. Aí a Bíblia vai dizer que Jonas entrou no navio, se escondendo de Deus. Achou que estava se escondendo. A Bíblia diz que Jonas está no porão, dormindo tranquilamente. A Bíblia vai dizer que o Senhor levantou uma tempestade. Olha que tremendo. Por que Deus levantou a tempestade? Porque Jonas está tomando outra direção, da qual o Senhor havia determinado. Olha que tremendo. Tem tempestade que se levanta porque você é desobediente, rapaz. Eita glória. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Eita glória. Eita, eu vou dar lugar, Jeová. Olha só que tremendo. Não seguiram o conselho de Paulo, levantou temporal, passaram por tempestade. Jonas foi a mesma coisa. Deus falou, Jonas, vai pregar para Nínive. Deus mandou ele para Nínive. A Bíblia diz que o camarada vai para outro lugar, vai para Tarsis, dormindo no porão. A Bíblia vai dizer que o Senhor levantou um temporal. Aí a Bíblia diz que os marinheiros perguntam, de quem foi essa culpa? A Bíblia vai dizer que a culpa caiu em Jonas. Aí eles vão falar, o que devemos fazer com você? Aí Jonas fala, me joga no mar e a tempestade vai cessar. Aí quando Jonas é jogado no mar, a Bíblia diz que viu um peixe grande, engole Jonas. Deus enviou um peixe para engolir ele. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Aí a Bíblia vai dizer que o peixe vai vomitar ele, certamente no lugar que Deus tinha mandado. Porque não tem como fugir de Deus. Quando Deus escolhe você, não tem como, filho. Quando você é marcado, não adianta. Olha que tremendo, Jonas está fugindo de Deus.
Não tem como fugir de Deus. O salmista diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Como poderia fugir do teu espírito? Para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como fugir de Deus, filho. Olha Jonas, achou que estava fugindo, mas a Bíblia diz, filho, que Deus enviou um peixe para engolir ele. E Jonas foi pregar justamente no endereço que Deus tinha mandado, porque Deus falou para o peixe: vomita ele. E o peixe vomitou Jonas, justamente em Nínive, no lugar que Deus tinha mandado. Aí escuta só, irmão. Eita, é forte demais. Aí a Bíblia diz que Paulo vai falar: senhores, era melhor vocês ter dado ouvido ao que eu tinha falado para vocês. Pelo menos a gente ia evitar esse prejuízo. Olha que tremendo, irmão. Paulo disse: ó, eu dei conselho para vocês. Eu falei para vocês não ir. Mas vocês, em vez de me ouvir, confiaram no piloto e no navio. Por isso vocês passaram por isso. Eita Jesus. Tem gente que está passando temporal porque é desobediente. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta só. Aí Jonas vai falar assim: Jonas, ó, perdão, olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Olha que tremendo. Paulo disse assim, ó: era para vocês terem dado ouvido para mim. Pelo menos vocês não ia passar por esse prejuízo e não ia ter esse dano. Aí Paulo disse assim: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu já falei sobre isso aqui, o porquê que Deus falou para Paulo que o navio ia ser destruído. Sabe por quê? Porque percebe, se você tomar leitura, Paulo tinha falado o quê? Para não seguir, mas a Bíblia diz que o centurião Júlio vai dar confiança no dono do navio e no piloto, e não nas palavras. Aí Paulo disse: já que você colocou a credibilidade no homem e no navio, o navio vai ser destruído. Eita, filho, Deus é capaz de frustrar, filho, aquilo que está na mão do homem, só para cumprir o que você falou. Olha que tremendo. Paulo falou: dá ouvido para mim, mas o centurião Júlio deu ouvido para o dono do navio. Aí Paulo disse: recomendo que nenhum de vocês agora tenha paciência, porque nenhum de vocês morrerá, apenas o navio será destruído. Por que Paulo está falando que o navio vai ser destruído? Porque em vez de eles dar ouvido para Paulo, deram ouvido para o navio. Aí Deus está dizendo: eu vou quebrar o navio, para você dar credibilidade para o que o meu servo disse. Porque Deus não deixa a palavra do servo dele, filho, cair por terra. O navio vai ser destruído, porque confiou no navio. Deus frustra aquilo que está nas mãos do homem só para cumprir o que ele fala. Aí escuta só, irmão. Aí a Bíblia diz que o navio vai ser quebrado. Só que olha o que Paulo vai dizer. Irmão. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu todos que estão navegando com você. Olha que tremendo que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está passando por tempestade. Aí Paulo vai dizer assim: não tenha medo, porque ontem à noite me apareceu um anjo. Olha onde Deus está se revelando para Paulo. No meio da tempestade. Paulo está vendo um anjo do Senhor. Paulo disse: ontem me apareceu um anjo. Porque Deus se revela no momento da tempestade, filho. Você quer ver uma coisa? Você quer mais prova disso? A Bíblia vai dizer em Mateus 14, 22. Jesus vai falar para os discípulos: entra no barco e vai adiante. Eles estão entrando no barco. Aí a Bíblia diz que se levanta o vento contrário. O discípulo está passando por dificuldade, remando contra o vento contrário. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. E o discípulo vai olhar e vai falar: é um fantasma. Aí Jesus vai falar: coragem, não tenha medo, sou eu. Olha onde Jesus vai se revelar: na tempestade. Porque Deus nunca aparece, filho, na situação favorável. Deus sempre aparece no momento difícil. Olha que tremendo. Deus apareceu para Paulo no momento do temporal, apareceu o anjo do Senhor. Lá em Mateus 14, Jesus apareceu no momento temporal também. Deus sempre vai se apresentar para você na dificuldade. A Bíblia vai dizer que o Senhor é um socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é um socorro bem presente no tempo da tribulação. Aleluia! É no tempo mais difícil que Deus aparece. Eita, glória! Aleluia, Deus! Você quer ver uma coisa? Eita, a Bíblia vai dizer... Eita, glória! A Bíblia vai dizer, em Lucas, capítulo número 7, que o filho de uma única viúva estava sendo levado para ser enterrado. Jesus chegou na cidade de Naim, olhou para ela, olhou para a mãe e disse: mulher, não chores. A Bíblia diz que Jesus
se aproximando do caixão. Ele vai tocar no caixão e vai dizer para o morto: levanta-te. O morto se levanta e Jesus devolve para a mãe. Olha que tremendo. Percebe? No momento que aquela mulher perdeu o filho dela, aquela mulher já não tinha mais esperança. Quem foi que apareceu no momento difícil? Jesus. Eita glória, porque Deus sempre aparece no momento mais difícil da minha e da tua vida. Aleluia, é nessas horas que Deus aparece, rapaz. Eita glória, você quer mais prova disso? A Bíblia vai dizer em Reis que Elias, ele vai na casa de uma viúva. O Senhor disse: Elias, vai na casa de uma viúva, que eu já dei ordem para ela te alimentar. A Bíblia diz que o profeta foi. Ele encontrou a viúva recolhendo alguns gravetos. Aí Elias falou assim: traz-me um pouco de pão e traz água. Aí ela respondeu para Elias: tua serva não tem nada. Eu vou fazer essa última refeição para mim e para meus filhos. Vamos comer e vamos morrer. Olha que tremendo. Olha a hora que o profeta foi enviado. Olha a hora que Deus enviou aquele profeta. Eita glória. Aleluia. Olha a hora que Elias foi enviado para aquela mulher. Aquela mulher disse: essa é a minha última refeição. Eu vou comer para mim e para meu filho. Vamos fazer a última refeição, vamos morrer. É nessa hora que Deus apareceu. Foi nessa hora que Deus enviou um profeta. Porque Deus sempre se faz presente no momento mais difícil da minha e da tua vida. É nessa hora que Ele aparece. Aleluia, Deus. Eita, glória. Aí escuta só. Eita, Jeová tremendo. Glória a Deus. Aí escuta. Eita, eu vou falar tudo. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Paulo na tempestade. Paulo diz: não tenha medo, porque o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que a gente não vai morrer. Escuta só, irmão. O anjo aparecendo para Paulo na tempestade. Deus dando experiência para Paulo no temporal, porque Deus dá experiência na tempestade. Olha Pedro também. No momento da tempestade, Pedro falou para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque nem toda tempestade que vem é tempestade. Tem tempestade que vem que é para se tornar experiência para a tua vida. Olha Paulo. Paulo também viu o anjo do Senhor na tempestade. Pedro andou sobre as águas na tempestade. Tem tempestade que vem para te trazer experiência, rapaz. Eita glória. Aleluia, Deus. Eita. Escuta só. Eita, eu vou dar lugar, Jesus. Eu amo a tua palavra. Escuta. Olha que tremendo. Paulo na tempestade falando que está vendo um anjo. Aí escuta só. Aí, irmãos, a Bíblia diz assim, que Deus falou: Paulo, o anjo falou assim: Paulo, Deus, por tua graça, não vai deixar que nenhum deles morra. Por causa de você, Paulo, nenhum deles vai morrer, mas todos eles vão ser livres. Olha que tremendo, irmão. Por causa de Paulo, todos os navios foram salvos. Por isso que a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, você e sua casa será salva. Por causa de Paulo, os demais foram salvos. Tem gente que vai ser livre, irmão. Mas olha que tremendo. Tem gente que vai ter livramento por causa da sua fidelidade para com Deus. Só por causa de você, Deus vai livrar quem tá do teu lado. Olha que tremendo. Por causa de Paulo, todos eles tiveram livramento. Um anjo falou assim: nenhum deles vai morrer, Paulo, por causa de você. Porque Deus, por sua graça, por causa da graça de Deus, nenhum deles morreu. Por causa de Paulo também. Porque Paulo é servo de Deus. E por causa de Paulo, todos foram guardados. Tem gente que vai ser guardado por causa de você, por causa da tua fidelidade. Por causa de você, Deus vai guardar você e tua casa. Por causa de você. Aleluia, Deus. Mas escuta só, a Bíblia diz que o livramento vem do Senhor e a tua bênção sobre o teu povo. Olha Deus dando livramento para o povo. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Paulo falou assim: não tenha medo, porque nenhum de vocês vai morrer. Aí escuta só, irmão, eu vou resumir aqui, já estou de saída. Aí a Bíblia fala assim, depois que Paulo falou disso aí, a Bíblia diz que Paulo vai falar assim: irmãos, agora eu peço que você dobre atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Olha o que Deus me revelou. Presta atenção. No versículo número 14, no versículo número 33, diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia para que eles comessem alimento, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer. Agora eu aconselho, coma algo, pois assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então começaram a comer, e todos se animaram, e também comeram algo. Escuta só que tremendo, irmão. Pelo amor de Deus, se você não deu um glória para Jesus, que isso aqui
se ele vai dar um glória nunca mais. Olha que tremendo. Quando Paulo disse assim, que o anjo apareceu para ele, aí Paulo vai falar assim, irmãos, agora vamos comer, porque Deus falou que nenhum de nós vai morrer, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder. Escuta só, tá passando por tempestade, mas Deus falou que não vai morrer, porque a tempestade não é para matar. Aí escuta só, aí Paulo vai falar assim, irmãos, aconselho que vocês comem, porque já faz 14 dias que a gente não come nada. Aí a Bíblia diz, eles comendo, recuperaram as forças e se animaram. Escuta só, passaram por tempestade, mas depois que comeram, tiveram ânimo, porque a tempestade não foi para matar, a tempestade foi para trazer fortalecimento. Irmãos, olha que tremendo isso aqui, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, dá um glória para Jesus, irmão, isso aqui é muito forte, olha que tremendo. Paulo disse que nenhum deles ia morrer, aí Paulo falou, irmãos, come, porque Deus falou que a gente não vai morrer. Escuta só, aí a Bíblia diz que depois de 14 dias eles vão comer, depois de passar pela tempestade eles vão comer, vão se animar e vão se fortalecer. Então percebe, a tempestade não veio para matar, a tempestade veio para trazer força. Sabe o que Deus está dizendo para você? Essa tempestade que está vindo contra você, essa luta, essa adversidade, não é para te matar, é para te fortalecer. Você vai ver que depois da tempestade, você vai se sentir mais forte, porque a tempestade não é para matar, a tempestade é para trazer fortalecimento para a tua vida. Aleluia! Olha esse povo aqui, passou por tempestade, mas depois que comeram, tiveram ânimo, porque a tempestade não é para matar, a tempestade é para fortalecer. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Aleluia! Reflita nisso em nome de Jesus. Você vai ver que depois dessa luta, depois dessa tempestade, você vai ficar mais forte, porque a tempestade não é para matar, a tempestade é para trazer fortalecimento. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe e compartilhe essa mensagem.